Olá, abençoados, graça e paz. Hoje, segunda-feira, 16 de março de 2023. Espero que tenham passado um excelente dia, o melhor dia da vida de cada um de vocês. Independente das circunstâncias, vai ser sempre o nosso melhor dia, porque reinamos em vida. Deus está no controle de tudo e de todas as coisas. Esse é o nosso entendimento. Tudo é a sua vontade, é o seu querer. Nós entendemos hoje qual é a sua perfeita, boa e agradável vontade. Eu estava ontem ouvindo uma oração de um pastor. Eu estava numa residência e na hora que ele ia se retirar com a sua esposa e filha, ele fez uma oração longa, né? Daquelas que eles gostam de fazer, palavras bonitas, pegam textos bíblicos e encaixam nas suas orações, e pede isso, e pede aquilo, pedem mais do que agradecem. E aí, eu me lembro que ele, dentro, né, dessa sua oração que ele fez, ele citou a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. E pediu uma porção de coisas a Deus, para Deus fazer isso, para Deus fazer aquilo. Essas orações, essas petições que os religiosos fazem como se Deus fosse servo e eles fossem os senhores, quando há um só Senhor, que é Ele, Senhor de tudo, de todos e de tudo, um único Deus. Eu quero hoje ler em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 30 e 31, diz assim: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vos mataste, suspendendo-o no madeiro. Israel era povo de Deus. Deus havia dito: eu sou o vosso Deus e vós o meu povo. No 31 diz: Deus com a sua destra o elevou a príncipe e salvador. A manifestação do próprio Deus em carne, para dar a Israel. A quem? A Israel. Haviam dois povos, gentios e judeus. Os judeus não estavam inclusos aqui. Os gentios não estavam inclusos aqui. Eles não tinham nada a ver com a comunidade de Israel. Então o texto é claro, que Deus o levou à condição de príncipe e salvador para dar a Israel o quê? O arrependimento e a remissão dos pecados. Porque eles eram o quê? Pecadores. E se eram pecadores, precisavam de quê? De se arrepender. Lembra da mensagem de João Batista, o último profeta, precursor de Cristo? A sua mensagem era de quê? De arrependimento. Então os religiosos evangélicos, eles afirmam que Jesus sacrificou-se por todos e a motivação foi o pecado de todos. Aí eles pegam um texto fora de contexto, isolado, como Romanos 6, 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E outros mais. De Epístola de João, quando ele diz: aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. Mas João disse aquilo a quem? Aos judeus. Ele disse: qualquer judeu que disser que não tem pecado é mentiroso. Porque eles eram transgressores da lei. A lei foi dada tão somente para eles. Então essas situações é que se encontram hoje os filhos de Deus que lá estão evangelizando, distribuindo folheto. Eu domingo passando aqui no centro da minha cidade, todo domingo
a Igreja Internacional da Graça tem uma tenda ali. E fica lá um pregador gritando, e aí outros orando, impondo as mãos sobre as pessoas, orando, outros distribuindo folheto, chamando as pessoas de pecadores, que se elas não se arrepender vão para o inferno. Essa é a mensagem do sistema religioso doutrinal. Então, uma das questões mais incompreensivas ou incompreendidas sobre a morte de Jesus pela religião e os religiosos é a sua motivação. Então eles afirmam categoricamente que Jesus sacrificou-se por toda a humanidade. A mensagem deles é que todos precisam se arrepender para que possam alcançar o perdão dos seus pecados. Hoje eu estava assistindo um podcast entre dois pastores, e aí então um perguntou ao outro como foi o seu início, o seu começo. Aí ele disse: em 1979. Naquela noite eu fui o único que me arrependi dos meus pecados e aceitei Jesus como meu Salvador. Vocês estão entendendo como é a visão desse sistema religioso doutrinal? E a motivação para eles, dizem que a sua morte foi o pecado de toda a humanidade. Que se a humanidade não tivesse pecado, ele não morreria, ele não derramaria o seu sangue. Então ele cita um texto, como eu já disse, Romanos 6, 23. Então ele disse que diante dessa situação, Deus ofereceu o seu Filho para que os pecados fossem perdoados. Eles citam João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus amou o mundo de Israel, de tal maneira, porque ele veio para buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eles pegam Gênesis 3,15, alegam que diante da queda, Deus prometeu um Salvador para derrotar a serpente. Assim sendo, o pecado de todos não podiam ficar impune. Então, foi aí que Jesus decidiu assumir o nosso lugar. No Monte Sinai, Moisés recebeu as leis, os mandamentos. Mandamentos estes que foram escritos em tábuas de pedra, para que fossem entregue ao povo de Israel, como está escrito em Êxodo, capítulo 6, versículo 7. Porque Israel era o povo de Deus. Então essas leis vieram para eles depois que Deus o libertou da onde? Lá do Egito. Os tirou da terra do Egito e os conduziu à terra de Canaã. Eles lá eram escravos, viviam debaixo da servidão do rei do Egito, que era Faraó. Então eram 613 leis do Torá. Era um conjunto de mandamentos que, de acordo com o judaísmo, construiu o Torá, os 5 livros de Moisés. Então a violação ou a quebra desses mandamentos fazia com que eles se tornassem o quê? Transgressores da lei. Então, foi necessário que o próprio Deus se manifestasse em carne, como ele se manifestou. Foi a segunda manifestação de Deus. Então ele, nascido de mulher, Jesus era judeu. Então ele disse: eu vim para cumprir a lei. Eu vim para buscar e salvar as ovelhas que estavam perdidas. Então, em Mateus capítulo 5, versículo 17, em Mateus 15, 24, serve como
fundamentação disso que eu estou dizendo. Porque todos os judeus estavam debaixo de condenação e morte. Eles estavam perdidos. Por isso que ele disse, buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Todos eles eram pecadores. Todos eles se tornaram transgressores da lei. João Batista, como precursor, anunciou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo de Israel. Então Jesus veio com esta finalidade, com este propósito, e ele cumpriu tudo quanto lhe havia sido determinado pelo Pai. Ele era o Messias, o Salvador. Muitos não o reconheceram como Messias. Quando ele envia os discípulos ao mundo de Israel, ele disse que aqueles que crescem, o crer na mente, seriam o que? Salvos. Salvos de quê? Da grande tribulação que estava por vir. E quem não cresce seria o que? Condenados a passar pela grande tribulação que estavam por vir. Então, a sua vinda foi para cumprir a lei e para salvá-los, pois se achavam perdidos. Porque se tornaram pecadores. Aí eles, para tentar contra-argumentar, dizem: a questão do pecado antes da lei, para dizer que os gentios também eram pecadores, porque foram descendentes também de Adão. Mas Paulo, o apóstolo da graça de Deus, que era um judeu, praticante do judaísmo, que antes de conhecer o ressuscitado, ele era um perseguidor, era zeloso pela lei, ao ponto de perseguir cristãos. Mas ele recebe de Deus a revelação. Então o apóstolo Paulo, ele escreve dizendo que antes o pecado não era o quê? Imputado, porque não havia lei. Para que se impute algo sobre uma determinada pessoa, tem que haver lei. Eu vou dar um exemplo. A minha área é jurídica. Artigo 121 do Código Penal diz que matar é crime. Então todos que tiram a vida de outros são enquadrados, infringidos no artigo 121 do Código Penal, porque lá diz que não se pode matar. E quem mata se torna um criminoso. É julgado, é levado ao banco dos réus. E ele sofre então uma pena. Nós somos motoristas, temos o Código Brasileiro de Trânsito, que são leis de trânsito. Então não podemos infringir, porque seremos o que? Penalizados, porque há uma lei. Eu costumo exemplificar. Digamos que no Código de Trânsito não houvesse uma punição, uma punibilidade para avanço de sinal. Mas tem o sinal ali. E então o verde é para avançar, o vermelho é para parar. Mas como não tem uma lei para punir, aí então o motorista, ele na sua pressa, o sinal está vermelho, ele vai e avança. Ao avançar o sinal, ele pode sofrer consequências. Que tipo de consequências? Bater num outro veículo, atropelar alguém. Mas ele não pode ser punido pelo fato dele ter avançado o sinal, porque não existe a lei de avanço de sinal, mas ele sofreria ali consequências de outras leis, como a lei da questão se ele atropelou e matou,
de ser punido pelo Código Penal, mas não pelo Código de Trânsito. Porque nessa situação não há lei, e não havendo lei, não tem como puni-lo. Então antes não havia lei para que pudesse imputar o pecado. Então esse argumento que eles usam para tentar justificar esses ensinamentos dele de que todos são pecadores, de que todos precisam se arrepender, de que todos precisam aceitar Jesus como Salvador, de que todos precisam se batizar, de que todos precisam de se arrolar no rol de membro de uma instituição religiosa, de que todos precisam agora, uma vez feito tudo isso, participar da Santa Ceia. Isso não é verdade, isso não tem base bíblica, isso não é uma doutrina dada por Paulo, o apóstolo da graça de Deus. Então fica aí para o nosso atendimento. Arrependimento e remissão de pecado foram apenas para Israel. Hoje, nós temos o entendimento de que somos espirituais. Temos o entendimento de que já nascemos novas criaturas, de que já nascemos perfeito nele. Vivemos o depois da cruz. É o Cristo ressuscitado, não é mais o Nazareno que veio para os judeus. Não vivemos antes da cruz. Não cumprimos ritos, não praticamos liturgias, cerimoniais, que são tudo realizados dentro dessas sinagogas, desses tabernáculos, como faziam os judeus. Não precisamos mais de templo, de homens que se dizem autoridades espirituais. Eles não passam de simples mortais. Os filhos de Deus, quando o entendimento vem, ele entende que ele agora é guiado tão somente pelo Espírito Santo de Deus. Ele entende que o Espírito Santo é o Senhor da sua vida. E é a ele que ele se submete. Então não precisamos dessas coisas, porque não somos carnais. Porque não vivemos no mundo da carne, mas vivemos no mundo espiritual de Deus, estamos focados nas coisas espirituais. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. Vivemos aqui, mas já estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Um forte abraço, um beijo no seu coração, divulgue, compartilhe, dê um like. Você ainda não se inscreveu no meu outro canal, está perdendo uma mensagem de manhã, todos os dias. Se inscreva lá, não custa nada, meu muito obrigado. Beijo no coração, graça neles, graça neles, graça neles.